Bom dia, porque é dia, mas boa tarde e boa noite para quem vai assistir esse vídeo posteriormente. Eu queria desejar boas-vindas a vocês, sejam muito bem-vindos à aula de Física. E nessa aula de hoje, a gente vai entrar no novo conteúdo, beleza? Continuaremos em eletricidade, mas agora entraremos no primeiro assunto do segundo bimestre, que é corrente elétrica. Faz parte da eletrodinâmica. E aí eu fiz uma perguntinha para vocês lá no Google Sala de Aula, quarta-feira passada, dia 21. Né? Foi feriado, aí eu postei uma perguntinha lá no Google Sala de Aula. Selecionei as melhores respostas que tem a ver com a aula de hoje e vou trazer aqui para vocês, para a gente poder interagir, para eu poder perceber o que é que vocês entendem por eletrodinâmica, né? E o quanto ela foi útil, o quanto ela é útil ao nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, vem aqui comigo. Essa é a aula da semana 13 do ensino remoto. Ainda estamos no ensino remoto, infelizmente, devido à pandemia causada pelo coronavírus. Mas continuem se cuidando, que se Deus permitir, o quanto antes estaremos de volta ao tão memorável, tão saudoso ensino presencial. Semana 13, a semana que vai dos dias 26 ao dia 30 de abril, hoje dia 28. Não é primeiro bimestre, tá certo? O segundo bimestre começou dia 16, se eu não estou enganado, dia 16 de abril. Você pode ver aí no seu calendário letivo no Aluno Online. Então me desculpem o errinho aqui, mas é segundo bimestre. Bom, a gente já está dentro do segundo bimestre. Segunda semana de aulas do segundo bimestre. Nosso quadro virtual é esse, dia 28 de abril. Logo mais o link da aula vai estar aí. Vocês vão poder baixar esse quadro nas plataformas, tá bom? Aluno Online e Google Sala de Aula. Baixa o quadro, clica no link e assiste a aula aí novamente, quando tu quiser. Esse quadro está bem interativo, pessoal. Eu coloquei aqui também um link para um simulador de circuito elétrico, que é um dos assuntos mais importantes dessa etapa, para exames externos como o Enem e o UES. Também a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é eletrodinâmica. Primeiro eu vou checar lá no Google Sala de Aula quais foram suas respostas. Selecionei algumas, né, para a gente entender junto o que é eletrodinâmica. Depois a gente vai passear pelo conceito de corrente elétrica. Quem foi o principal estudioso, cientista, cooperador para a evolução desse estudo tão importante para os nossos dias. E a gente vai terminar a aula aprendendo a como calcular a intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor, por um fio. Beleza? Esse é o nosso quadro virtual de hoje, então. Então vamos lá, sem demora. Aqui no Google Sala de Aula, turma de terceiro ano, atividades, física. Daqui a pergunta. A pergunta que eu fiz para vocês no Google Sala de Aula foi essa. Você saberia citar de que forma o estudo da eletrodinâmica facilitou a nossa vida? Você saberia dizer alguma forma que é decorrente do estudo da eletrodinâmica e que facilitou o nosso viver, o nosso dia a dia, a nossa vida? Né? Então, selecionei aqui algumas perguntas e vou destacar, sublinhar o que for mais importante aqui, tá? Então, presta atenção. A Amabile falou o seguinte: com o estudo da eletrodinâmica, ocorreu a criação, olha aí, criação, transmissão e armazenagem de energia elétrica. Com isso, facilitando a nossa vida, pois através da transmissão de energia por cabos elétricos, temos a possibilidade de acessar a internet. Internet, imagine sua vida sem internet.
ter informações de forma mais rápida, né, e ágil, e ainda entrar em contato com familiares, amigos, conseguir usar nossos eletrodomésticos, né, conseguir entrar em contato por meio de telefone, né? Enfim, excelente resposta, viu, Amable? Show de bola. Aliás, galera, o meu muito obrigado a vocês que participaram, porque essa atividade aí, ela não valeu nota. Foi só para eu interagir com vocês e poder extrair, perceber o quanto vocês entendem do que é eletrodinâmica, tá bom? Então, muito obrigado pelo compromisso que vocês tiveram em responder, separar um tempinho para pesquisar, né, na internet, no livro didático e responder essa pergunta que eu fiz a vocês. Enquanto alguns outros disseram, não sei responder, não saberia, né, porque eu perguntei assim, você saberia citar? Aí alguns responderam, não saberia. Isso revela falta de compromisso com o aprendizado. Tá? Vai te fazer falta mais tarde, infelizmente. Perceba isso quanto antes. A Sachelle falou assim, na física estudamos eletrostática, que estuda as cargas em repouso. Então, a eletrodinâmica seria o estudo das cargas em movimento. Show de bola! Definição. O que é eletrodinâmica? A gente vai ver isso aí hoje. Né? É exatamente isso. Cargas elétricas em movimento. Sendo assim, dando um exemplo que aconteceu agora recentemente, dia 19 de abril, do drone que fez um voo completo em Marte. Drone. Tecnologia, galera, de alta ponta, né? Alta tecnologia aí sendo usada em outro planeta. Sendo controlada aqui da Terra. Que incrível, né? Ele é um dos equipamentos que precisa de condução de eletricidade e energia. Mesmo estando sob o controle de nós humanos aqui da Terra. Então, sim, a eletrodinâmica é muito importante. Excelente resposta. Arliane falou assim, facilitou na forma como utilizamos a energia no nosso dia a dia. Sem dúvida, imagine aí sua vida sem energia elétrica. Não é tão ruim quando falta energia elétrica. O uso da energia faz parte da nossa rotina, nos eletrodomésticos, nas empresas. Sem dúvida. É muito importante a eletricidade para o nosso dia. A Eduarda disse assim, estudando mais sobre a eletricidade e seus movimentos constantes de cargas elétricas. Olha aí, movimentos constantes de cargas elétricas. Eletrodinâmica. Facilitou bastante nossa vida, criando geradores de energia, ajudando no desenvolvimento de novas tecnologias. A subsistência, sobrevivência da forma de vida moderna, né? Entre várias outras. Show de bola, Eduardo. Gabriela disse assim, é por meio do estudo da eletrodinâmica que temos, por exemplo, circuito elétrico, principal assunto dessa etapa, tá bom? Que é um sistema que reúne elementos capazes de construir um caminho para que a corrente elétrica, a gente vai aprender hoje o que é corrente elétrica, um caminho, olha aí o que a Gabi está dizendo, é por meio do estudo da eletrodinâmica que temos, por exemplo, o circuito elétrico, que é um sistema que reúne elementos capazes de construir um caminho para que a corrente elétrica tenha passagem isolada. A eletrodinâmica está completamente ligada ao nosso dia a dia, tendo papel essencial em atividades diárias como usar o computador, guardar alimentos na geladeira, conservação de alimentos, né? Celular, carregar o celular,
tudo aquilo que necessite de energia elétrica para funcionar. Perfeito, viu? Show de bola, galera. O Adrian disse assim, ó. O estudo da eletrodinâmica tornou possível a criação, transmissão e armazenamento de energia elétrica. Muito importante, né? Criação, né? Geração de energia e armazenamento de energia, podendo assim termos a transmissão de energia para nossas casas. Muito show. Transmissão de energia para nossas casas. Massa, Adrian. E para as indústrias, né, também. Natasha falou o seguinte: eu creio que facilitou no aspecto modernidade, sem dúvida. As coisas estão hoje mais modernas, graças a esse estudo da eletrodinâmica, já que contribuiu muito na criação de aparelhos eletrônicos, como televisores, geladeiras, telefones e etc. Já que as cargas elétricas fazem esses e outros aparelhos tecnológicos funcionarem. Então, galera, muito obrigado pelas respostas. Eletrodinâmica é justamente isso. Vamos aqui para o nosso quadro. A definição que eu coloquei para a eletrodinâmica foi a seguinte: é difícil imaginarmos nossa vida sem energia elétrica. Acompanha aí o cursor do mouse, não é mesmo? A área da física responsável pelo estudo dos fenômenos causados pelo movimento dos portadores de carga elétrica é denominada de eletrodinâmica. Então entendam, não é só elétrons que se movem. Dentro do nosso corpo temos um exemplo de eletricidade, que é a comunicação entre os neurônios, né? Pulsos elétricos existem nas células do nosso corpo. Não posso falar isso com propriedade, porque não é da minha área de conhecimento. Não pode falar com isso aí com propriedade para vocês, é o professor André, né? Professor de biologia. Mas pulsos elétricos, através de pulsos elétricos, a transmissão do pensamento, os comandos vão para os nossos corpos, né? Para nos movimentarmos. Então, movimento de portadores de carga elétrica. Não são só elétrons, podem ser íons, cátion ou ânion, positivo ou negativo, se movimentam dentro de um fluido, né? Vocês devem ter aprendido aí pilhas com o professor Demery, o movimento de íons, cargas positivas, cátions, cargas negativas, ânions, se movimentando por dentro de um fluido, né? Então, portadores de carga em movimento, sejam eles elétrons ou não. Na maioria das vezes a gente vai ter elétrons livres em movimento num condutor metálico. Sem dúvida, essa é a maioria dos exemplos, tá? Mas nós podemos ver a eletricidade aqui, ó, na nossa atmosfera, através de descargas elétricas. Pesquise aí, para você ver, existem estudos hoje em dia que procuram pesquisar formas de aproveitar essa energia que cai de um raio, essa energia que vem de um raio, de uma descarga elétrica na atmosfera. Será que dá para a gente captar essa energia e aproveitar ela? Já pensou? Né? Geração de energia, aqui tem um esquema de funcionamento de uma usina hidrelétrica aí, ó, tá? A água é represada, faz mover as turbinas que geram eletricidade. Aqui eu resumi bastante. A gente vai aprender um pouquinho mais na frente sobre geradores elétricos. O que mais? Os eletrodomésticos que usamos. Vocês mesmos disseram todos esses exemplos, galera. Parabéns. Show de bola pelas respostas. Adorei. Então vamos lá, dar continuidade ao nosso assunto aqui, falando sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica, o que é? Olha a definição. O que é corrente elétrica? É um movimento ordenado, tá? Movimento ordenado de elétrons. Deixa eu mudar aqui o zoom. Sem querer eu mudei o zoom. Vou mudar o zoom para 85.
Desculpa aí, galera. Né? Então, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado, isto é, com direção e sentido dos portadores de carga elétrica. Vem aqui comigo para o simulador. Vamos pegar aqui um fio. Pronto. É tudo muito tosco, né? Muito estranho. Mas vocês estão vendo aí, ó. Se puder dar o zoom aí na tela, né? Vocês estão vendo aí um fio repleto de cargas negativas. Na realidade, os elétrons livres de um condutor estão num movimento desordenado, caótico. Não é que nem aí está mostrando que eles estão parados. Tá? Não levem em consideração isso desse software educacional, desse simulador. Que, aliás, obrigado aí pela FET Colorado, né? Que disponibiliza gratuitamente esses simuladores para a gente brincar um pouquinho e aprender com eles. Beleza? Aqui eu tenho ver a corrente, ó. Os elétrons ou sentido convencional. Ou os elétrons ou sentido convencional. É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no nosso quadro. Existe um sentido real da corrente elétrica. O que é corrente elétrica, pessoal? 4 palavrinhas. Movimento ordenado de elétrons. Tá? Vamos resumir assim. Apesar de não ser só os elétrons, como eu disse, mas o movimento ordenado de cargas. Vamos falar assim. De carga elétrica. Ok? As cargas estão no movimento caótico. A partir do momento que eu coloco uma voltagem, olha só, a corrente elétrica é causada, acompanha aí o cursor do mouse aí, ó. Tá? Acompanha o cursor do mouse. A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial. A gente viu o que é potencial elétrico no bimestre passado. Potencial elétrico é a energia que se encontra acumulada, que é capaz de pôr em movimento uma carga elétrica. Isso é potencial elétrico. Então eu tenho uma carga elétrica, se eu colocar e ela se mover, é porque naquela região tem um potencial elétrico. Então, corrente elétrica é causada pela diferença, subtração de potencial elétrico, de voltagem ou tensão elétrica. Tudo isso é a mesma coisa. Vocês vão encontrar vários nomes para voltagem. Potencial elétrico, DDP, diferença de potencial, tá bom? Tensão elétrica, ok? Então, vamos aqui para o simulador. Se eu pegar o voltímetro aqui, ó, eu vou poder perceber, se eu colocar aqui, que ele vai marcar 0. 0 volts. Porque não existe movimento ordenado aí. Só vai passar a existir um movimento ordenado quando eu, vamos colocar aqui um aparelho, né? Vamos colocar aqui uma lâmpada para funcionar. Quando eu fechar o caminho, um caminho fechado para corrente elétrica é chamado de circuito elétrico, como a Gabi falou. Vamos fechar esse caminho. Então, fechando o caminho, ó. Chamado de circuito elétrico. Pronto, fechei o caminho. Vamos medir a voltagem. Ainda está dando 0 volts. Isso significa, galera, que não existe movimento ordenado. Só vai existir movimento ordenado
se eu colocar uma diferença de voltagem. Vamos medir aqui nessa pilha qual é a voltagem dela. Ó. 9 volts. Ou seja, aqui aonde eu estou colocando a ponta de prova vermelha, ó, é como se tivesse 9 volts. E aqui é como se tivesse 0 volts. Olha aí que está marcando no voltímetro. 9 volts no polo positivo, 0 volts no polo negativo. Quanto é a diferença? Diferença de voltagem, 9 menos 0. 9 menos 0. Diferença, DDP, diferença de potencial. Como está aqui, ó. A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial, diferença de voltagem. Isso é o que a pilha nos dá. A pilha é quem manda, a pilha é quem dá a ordem. Elétrons, vocês vão por aqui. A partir do momento que eu coloco uma pilha, o polo positivo vai puxar os elétrons e o polo negativo vai repelir eles. Então vai criar um movimento ordenado. Vamos colocar a pilha lá, ó. Deixa eu cortar aqui. Colocar a pilha aqui no meio. Vamos fechar o circuito. Pronto. Agora existe movimento ordenado de elétrons. Eu vou ter 9 volts aqui, ó. Mandando a ordem. Polo positivo puxa os elétrons, polo negativo empurra os elétrons. Só que antigamente, pessoal, historicamente, pensavam-se que eram os prótons que se moviam, as cargas positivas. Pensando assim, se for os prótons que se movem, então vai ser assim. O contrário do que estava aí, né? Os prótons, carga positiva, sendo puxados pelo polo negativo. Acompanha o cursor do mouse. Polo negativo. E sendo repelidos pelo polo positivo. Tá? Esse aqui é o polo positivo. Está repelindo prótons. E esse aqui é o polo negativo. Tá atraindo carga positiva, prótons. Então, se os prótons se moviam, que era como eles pensavam antigamente, né, os cientistas, estudiosos, comunidade científica, tá? Filósofos. Esse é o sentido convencional. O sentido que foi entrado em acordo no passado. Okay? Historicamente, o sentido convencional é esse daí. As cargas elétricas saem pelo polo positivo e chegam pelo polo negativo. Só que hoje em dia a gente sabe que não são os prótons. Não é a carga positiva que se move, mas sim os elétrons livres dos metais, do condutor. Então esse é o sentido real da corrente elétrica. Por isso existem dois sentidos. Olhem aqui na figura. O sentido dos elétrons, que é o sentido real, sendo atraídos pelo polo positivo e repelidos pelo polo negativo. Estaria aqui o sentido real, seria esse aqui que eu vou colocar. Ó. Pronto. Esse aqui seria o sentido real da corrente elétrica. Aqui. Sentido real da corrente elétrica seria aí, no caso, sentido anti-horário, né? Sendo puxados pelo polo positivo e repelidos pelo polo negativo, girando em sentido anti-horário, ok? Agora, se a gente pensar
que não são os elétrons, mas sim os prótons que se movem. Se a gente olhar para as cargas vermelhinhas, ó, os prótons, eles vão ser puxados pelo polo negativo. Então, ficaria assim. Aqui, ó. Puxados pelo polo negativo da pilha. Puxando os positivos. Se a gente pensar que são os positivos que se movem, os prótons que se movem, o sentido vai ser o sentido horário. No caso dessa figura, tá bom? Claro que isso depende de onde a pilha está. No nosso exemplo aqui, o sentido real, o sentido dos elétrons, ó, eles estão sendo puxados pelo polo positivo e repelidos pelo polo negativo. Então, ele está no sentido horário aí, ó. E se eu inverter a pilha? Polo positivo puxando os elétrons. Polo negativo repelindo os elétrons. Tá bom? Esse é o sentido real. Já o sentido convencional, caso fossem os prótons se movendo, seria o contrário. Os prótons são atraídos pelo polo negativo. Tá? Então, historicamente, esse sentido convencional permaneceu a fim de conhecimento. Tá bom? Afinal, a gente não pode ignorar a história. Que é a partir dela que a gente constrói o conhecimento. Beleza? Esse é o sentido convencional. O sentido dos movimentos portadores de carga positivo. Os portadores de carga negativo é o sentido real da corrente elétrica. Sempre que na questão não falar sentido real, você vai adotar o sentido convencional. A maioria das questões não vai falar sentido real da corrente. Então você adota essa setinha vermelha aí, ó. Sai pelo polo positivo e chega pelo polo negativo. Aí você adota o sentido convencional. Agora, se no enunciado da questão falar em sentido real, mostrar lá no desenho, aí você adota o sentido que ele mandar. Tá bom? É que nem gravidade. Se a questão não falar de gravidade, você usa quanto? Você usa 10. Mas se a questão falar 9,8, você não vai usar 10. Então é isso, tá? Se a questão falar sentido real, mostrar no desenho, você vai usar o sentido que está no desenho. Se falou em sentido real, você já sabe qual é. Sentido real da corrente elétrica, o sentido dos elétrons. Não falou nada, ou falou em sentido convencional, você usa o sentido dos positivos, dos prótons. Tá claro? Então vamos prosseguir. Vocês já sabem o que é eletrodinâmica, ok? Que é a parte da física responsável pelo estudo do movimento dos portadores de carga elétrica. Vocês já sabem o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado da carga elétrica. Existem dois sentidos, o sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional. E finalizando nossa aula, aprender a calcular a intensidade da corrente elétrica. Olha só, vamos aqui para o nosso simulador. Né? Deixa eu botar um interruptor aqui. Uma chave, liga e desliga, né? Esse interruptor que você tem na sua casa aí para ligar e desligar a luz. Vou botar ele bem aqui. Fechando ele, ó, passa a corrente elétrica. Abrindo ele, cortou o caminho. É como se eu cortasse o fio. Não tem mais um caminho fechado. A voltagem é zero. Quando eu fecho o caminho, ó,
né? 9 volts. Deixa eu trocar aqui as pontas. 9 volts. Ó. Quando eu abro o caminho, continua tendo 9 volts. Então, voltagem não é o que está se movendo. Galera, de início vocês vão confundir muita coisa. O que é voltagem? O que é corrente elétrica? A voltagem continua existindo, mas não existe mais corrente elétrica, porque o circuito está aberto. Deixa eu colocar um medidor de corrente elétrica, o amperímetro, né? Deixa eu colocar ele aqui. Ó, tá marcando 0. 0 amperes. Graças a esse estudioso que mais contribuiu. Depois vocês deem uma lida aí na biografiazinha dele, tá? Baixa o quadro e dá uma lida. André Marie Ampère. Graças a ele. Grande físico e matemático francês. Em homenagem a ele, a intensidade da corrente elétrica, a unidade é o ampere. É o A de ampere. Se eu fechar aqui, pessoal, a chave, ó, o interruptor, olha quanto está acusando aqui, ó. 0,9 amperes de corrente elétrica passando. O que significa isso? Né? A intensidade média da corrente elétrica, vamos ver a definição aqui. A intensidade média da corrente elétrica através da seção considerada é o quociente, ou seja, divisão do módulo da carga elétrica que atravessa a seção pelo intervalo de tempo em que isso ocorre. Em outras palavras, né, essa é a definição do livro. Está bem técnico. Em outras palavras, se eu contar o número de elétrons passando num certo intervalo de tempo, qual é a carga elétrica que passa por segundo? Né? Olha só, quando eu pego o Q de quantidade de carga elétrica, acompanha o cursor do mouse aí, tá? E divido pelo ΔT, que é a variação do tempo, carga elétrica dividido pelo tempo. Coulomb por segundo. O nome disso é ampere. Intensidade da corrente elétrica, é o I. Intensidade da corrente elétrica. Então é como se eu pudesse contar aqui, ó, quantos elétrons estão passando por segundo, né? Se eu aumentar a voltagem da minha pilha aqui, ó, olha o que é que está acontecendo lá no amperímetro, no medidor de corrente. Estava 0,9. Eu estou aumentando a voltagem da minha pilha. Olha aqui, ó. Eu vou aumentar a voltagem da minha pilha. Ó. Ou seja, se a pilha é quem dá o empurrão nos elétrons, é a força que movimenta os elétrons. Então, quanto maior o empurrão, mais velocidade, mais elétrons vão passar por segundo. A intensidade da corrente agora está 2 amperes. Porque a minha voltagem da pilha está 20. E se eu botar uma voltagem de 30? De 9, 30. Os elétrons já estão mais acelerados. Vamos contar quantos elétrons passam aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro de um certo tempo. Isso é intensidade da corrente. É quando eu conto a quantidade de carga que passa por segundo. Tá bom? Então, se aqui tem 3 amperes, significa está passando 3 elétrons por segundo. 3 coulombs de carga por segundo. 3 elétrons não, tá? 3 coulombs de carga. Né? Essa fórmula, esse Q, quantidade de carga, a gente aprendeu no bimestre passado. Q é igual a N vezes E. O número de elétrons multiplicado por quanto vale 1. Né? Essa é a carga elétrica. Quando eu pego ela e divido pelo tempo, quantos coulombs de carga estão passando por segundo? Aqui tem 3. 3 coulombs. Né? Se eu aumentar para 40 volts aqui, ó,
Olha lá a corrente aumentando, ó, junto. 39, 40 volts, tá aí, ó. Já estão mais acelerados. Deu para compreender, né, pessoal? Intensidade da corrente elétrica é quando eu pego a quantidade de carga e divido pelo tempo. Coulombs por segundo. Isso é intensidade da corrente, que é dada em amperes. Beleza? Concluindo a nossa aula, né, existe uma lei muito importante para vocês entenderem, que é a lei dos nós. Num circuito elétrico, se houver mais de um caminho para a corrente elétrica se divide. Não se perde corrente elétrica, né? Existe uma continuidade da corrente elétrica. Olha só o que fala aí a lei dos nós. É muito simples de entender. Em um condutor, a intensidade da corrente elétrica, isso que a gente viu aqui, o tanto de carga que passa por segundo, é a mesma em qualquer ramo do fio. O que é que isso quer dizer, pessoal? Vamos aqui para o simulador de novo. Se eu tirar, aqui está dando 4 amperes, ó, vejo. Eu vou tirar o meu medidor de corrente daqui e vou pôr ele aqui. Olha o valor dele. Está dando 4 amperes. De novo, se eu tirar ele daqui, e pôr ele aqui do outro lado, bem aqui, na saída da pilha. Olha quanto ele está marcando de novo. 4 amperes. Então, seja em qual ramo do fio for, em um condutor, a intensidade da corrente elétrica é a mesma em qualquer seção, em qualquer ramo do fio, ainda que ele tenha seção transversal variável, corte, ainda que ele tenha um corte, uma grossura variável. Ele vem mais espesso e de repente se torna mais fino. Ainda assim, se eu contar a quantidade de cargas que passam aqui, vai ser a mesma de antes. Tá? Como consequência, se no caminho da corrente elétrica ocorrer uma bifurcação, uma divisão do fio, a soma das correntes nas derivações será igual à corrente total. O que é que ele quer dizer com isso? A soma das correntes que saem é igual à soma da corrente que chega. Por exemplo, aqui, pessoal, ó. Exemplo. Considerando, vamos fazer esse exemplo aqui, lá no nosso simulador, só para acabar a aula. Vamos produzir um nó, um ponto de divisão da corrente elétrica. Tá, eu vou colocar uma outra lâmpada. Vou produzir um outro caminho aqui, ó. Olha aí. Agora a corrente está chegando aqui, nesse nó, e está se dividindo. Está saindo 8 amperes. Se eu botar um amperímetro aqui, e se eu botar outro amperímetro aqui, ó. Vocês vão poder perceber que esses 8 amperes, esses 8 coulombs por segundo que saem da pilha, chega no nó, se divide em 2. Vai 4 amperes para a lâmpada de cima e 4 amperes para a lâmpada de baixo. Ou seja, essa é a lei dos nós. A corrente elétrica que chega no nó, ela é igual à soma das correntes que saem.
Então vocês já podem perceber que aqui no exemplo, ó, a gente tem quantos nós? Eu vou pôr um pontinho no nó. A gente tem um nó bem aqui, ó. E a gente tem outro nó bem aqui, ó. Tá vendo? Então, quanto é o valor dessa corrente I1? Considerando as intensidades e os sentidos das correntes elétricas indicadas, calcule I1 e I2. Tá? É só um exemplo, não vale como atividade, beleza? Mas vai servir para você entender essa lei, a lei dos nós. A soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem. Então, esse I1 vai ser a soma do 10 amperes que vem de cima. Presta atenção aí, ó. Tá? Presta atenção aí. Esses 10 amperes que vem de cima se somam com esses 8 amperes que vem de baixo, formando o I1. A gente pode até botar a setinha aqui, ó. Né? Esse I1 que passa aqui, deixa eu mudar a cor, botar de vermelho. E esse I2 que passa aqui, ó. Tá? Quanto é que vale eles dois? Então esse I1 é a soma das correntes que chegam, elas se unem aí. É como se fosse assim, ó. Vou mudar para o sentido convencional. Tá chegando 4 amperes de corrente aqui de cima, se juntando com 4 amperes de corrente aqui de baixo, se juntando e formando esses 8 amperes. Tá bom? Essa é a lei dos nós. Então, se vem 10 amperes de cima com 8 de baixo, quanto dá o I1? Né? E quanto é o I2? Se chegou 20 amperes nesse nó e foi 8 para cima, quanto veio para baixo? Quanto é o I2? Tranquilo? Bem facinho de fazer, né? E por aqui eu vou encerrando a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Explorem esse simulador, baixem o quadro, clica no link aí. Você vai ser direcionado para o simulador. Explorem ele, tá certo? Nossa próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais, avançar nesse conteúdo de eletrodinâmica. Beleza? A aula está encerrada. Tchau, tchau. Se cuidem. Fiquem com Deus.